Queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283, a rua do edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália e a 40 DP na Avenida dos Italianos. E eu quero convidar vocês para de segunda a sexta-feira, aqui pelo Facebook, estudo do Antigo Testamento, live de ensino da Palavra de Deus. Estamos estudando o Antigo Testamento. Hoje nós vamos estar entrando primeiro livro de Reis, capítulo 6. Nós lemos alguns versículos ontem, mas eu quero recapitular juntamente com vocês. De segunda a sexta-feira, então, às 19 horas pelo Facebook, eu, pastor Alberto, estou aqui para trazer este ensino, esse estudo da Palavra de Deus. Quero cumprimentar já minha querida diaconisa Thelma Fonseca Pereira. Deus te abençoe, Thelminha, a ti e toda a sua casa e todos aqueles que estarão entrando no decorrer dessa live. Que Deus abençoe cada família, cada casa, que o Senhor venha atender cada uma das petições de vocês. Eu quero declarar, assim como o apóstolo Paulo declarou, até o final da minha carreira, até o final da minha vida. Assim como eu recebi do Senhor, assim eu também vos ensinei. Este é o meu propósito para com vocês, para com o Ministério Árvore da Vida e para com Deus até o final da minha carreira. Eu quero ensinar a vocês só o que está escrito na Palavra de Deus, para que possa edificar a vida de cada um, como tem edificado também a minha vida. Capítulo 6, primeiro livro de Reis, nós lemos do versículo 1 e até o versículo de número 11, se não me engano. Eu vou ler rapidamente e depois trago as explicações sobre esses versículos que nós vamos acabar de ler aqui no capítulo 6. Diz assim a poderosa palavra de Deus. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez a janela da casa da vista estreita. Edificou ao redor da parede da casa câmaras ao redor das paredes da casa, tanto no templo como do oráculo. E assim ele fez câmaras colaterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura. Porque, pela parte de fora da casa ao redor, fizeram encostos para não travarem as paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa enquanto edificavam. A porta da câmara do meio estava do lado direito da casa, e por caracóis se subia a do meio, e a do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e a aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras a toda a casa de 5 côvados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardarem todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel.
Então, nós vamos agora às explicações. Quero cumprimentar minha querida Janaína Maria Braga de Lima. Seja bem-vindo, Janaína, que Deus abençoe também a ti e a toda a sua casa. Nós já lemos esses versículos ontem, por isso eu vou passar bem por alto, bem rapidamente, para que nós possamos ganhar tempo lendo todo o capítulo 6. No versículo 7 diz que edificava-se a casa com pedras preparadas. Eu falei ontem e volto a repetir hoje que enquanto se fazia aqui a casa que eu moro, enquanto se fazia o templo do Senhor aqui na frente, cortava-se com maquita, com talhadeira, e era um barulho muito alto para os vizinhos. Todos ouviam e sabia que estava em obra a minha casa, como aqui os vizinhos estão construindo agora também, e o barulho é muito alto, né? Graças a Deus, todos nós respeitamos o horário. Quando dá 9 horas da noite, já todo mundo parou, já não está mais trabalhando. Mas o barulho é muito forte de uma maquita, barulho de martelos pregando, tudo isso quebrando parede, edificando parede. Mas o templo do Senhor, tudo era cortado, madeira, pedra, tudo era cortado lá na montanha. Já traziam na medida certa para que só encaixasse. Não houve nenhum barulho na cidade enquanto se construía o templo de Salomão. Vamos então, versículo de número 14. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com um tábor de cedro, desde o soalho da casa até o teto. Tudo cobriu com madeira por dentro e cobriu o soalho da casa com tábua de faia. Edificou mais 20 covos de tábuas de cedro ao lado da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro las edificou para oráculo para o Santo dos Santos. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o interior. E o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro. Pedra nenhuma se via. E por dentro da casa interior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 20 côvados de altura, e o cobriu de ouro puro e também cobriu de cedro o altar. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs um véu diante do oráculo, e o cobriu com ouro. Assim, toda a casa se cobriu de ouro até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um dos querubins era de 10 côvados, e assim a do outro querubim. E pôs estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra, e cobriu de ouro os querubins. Preste atenção. Deus aqui permitiu que o homem construísse e fizesse essa casa, o templo do Senhor, olha, com muito ouro, com muita prata, com muito bronze. Era muito rica a construção, tudo ele cobriu por dentro de ouro. Nós vamos ver mais na frente, em Ageu, vamos ver que o povo não queria, depois que foi derrubado esse templo, então, porque eles não ouviram a palavra do Senhor, e eles achavam que o templo era tudo de bom. Hoje em dia pensamos também da mesma forma. A igreja tal, você viu o tamanho do templo, viu o que tem os enfeites, tudo isso para Deus não vale de nada
Se não houver obediência na minha vida, se não houver obediência na tua vida também. Tudo isto será lançado ao chão se não houver obediência. O templo do Espírito Santo sou eu e você também. O Senhor agora habita dentro de nós. O texto diz que o Senhor não habita, né, em casas feitas por homem. Então ali só está a presença dele. Mas Deus habita dentro de você. Através do Espírito Santo, Deus habita dentro de mim. Nós vamos ver que lá em Ageu, eles não vão querer, né? Eles não vão querer edificar o templo porque não havia ouro, não havia prata, não havia o cedro que veio do Líbano. Então eles começam a desprezar a construção do templo. E Deus vai dizer: olha, eu sou dono do ouro e também da prata. A glória do segundo templo vai ser maior do que a da primeira. Sabe por quê? Deus não está no ouro, não está na prata, não está nas riquezas que se apresentam hoje. Então o Senhor disse que a glória da segunda casa, ainda que o teto não fosse de ouro, o piso não fosse de ouro, seria maior a glória da segunda casa do que da primeira. Assim também pode ser na minha vida e na tua vida, se eu buscar o Senhor com todo o meu coração. Se nós buscarmos Deus com sinceridade, nós vamos ver que a glória dessa segunda casa, a minha vida, a tua vida, pode ser tal qual a glória da igreja primitiva. Basta que eu e vocês venhamos buscar, entendeu? Basta que eu e você venhamos buscar o Senhor e colocar a nossa vida diante dele. Quero cumprimentar também minha querida Gisele Francisca, muito boa noite, Deus abençoe Gisele, que Deus abençoe também você poderosamente. Vamos continuar, primeiro livro de Reis, capítulo de número 6, nós estamos agora no versículo de número 26. Eu li já o versículo 26, vamos dar seguimento. E pôs estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra, e cobriu de ouro os querubins. E todas as paredes da casa ao redor lavrou de esculturas e de entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o soalho da casa por dentro e por fora. E à entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam a quinta parte da parede. Também as duas portas eram de madeira de oliveira. E lavrou nelas entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, as quais cobriu de ouro. Também estendeu ouro sobre querubins e sobre as palmas. Nós vemos aqui que era muito ouro, muita prata e muito bronze que foram usados e muita madeira de lei. Assim fez a porta do templo, ombreiras de madeira de oliveira, da quarta parte da parede. E eram as duas portas de madeira de faia, e as duas folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as duas folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins, e de palmas, e de flores abertas, e as cobriu de ouro, acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive. E no ano 11º, no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Durou a obra, a construção desse templo, 7 anos. 7 anos com todos os trabalhadores. Eram mais de 150 trabalhadores e mesmo assim levou 7 anos para se edificar todo o templo de Salomão, com tudo quanto Deus havia mandado que assim se fizesse.
Nós terminamos o capítulo 6 e vamos entrar no capítulo de número 7. Já peço aos amados irmãos e irmãs que já façam seus pedidos de oração. Minha querida Daniele Santos, que Deus abençoe a você, abençoe toda a sua casa. Faça o pedido de oração, Daniele, porque daqui a pouquinho eu vou estar então orando por todo o povo. Meu querido Paulo Augusto também conosco. Deus abençoe a cada um de vocês. Capítulo de número 7, primeiro livro de Reis. Vamos então à leitura, versículo 1 ao versículo 7. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a casa. O templo ele fez em 7, como eu falei. 7 anos foi a construção do templo. Mas a casa de Salomão, ele levou 13 anos para construir. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento e de 50 côvados de largura. Eu vou ler com vocês mais uma vez, na outra versão, porque traz as medidas que você entende, que eu entendo também, sem fazermos aí, muitos cálculos. Então, vou procurar aqui no primeiro livro de Reis e vou estar lendo então para você, exatamente trazendo as medidas que você vai entender melhor e que eu entendo também no capítulo 7. Capítulo 7 eu vou reler de novo com você e diz assim: Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o palácio da floresta do Líbano com 45 metros de comprimento. Na outra falamos de côvados, Aqui você já tem uma medida melhor. Então foram 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentado por 4 fileiras de coluna de cedro, sob as quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. O forro de cedro ficava sob as 45 vigas, 15 por fileiras que se apoiavam nas colunas. Havia janelas dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Todas as portas tinham estrutura retangular. Ficavam na parte da frente dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Fez um pórtico de colunas de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Concluiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde iria julgar, e revestiu-a de cedro desde o chão até o teto. Então, versículo 1 ao versículo 7. Aqui nós vemos então as medidas que eu não vou estar repetindo para você, porque são irrelevantes, está repetindo, mas o que me chamou a atenção aqui então foi quando se diz que ele construiu a sala do trono. Olha o nome que se dá. Confira na sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Eu estou com 2 aqui em frente a mim para trazer uma melhor explicação para você. Eu espero que você em casa também tenha a sua Bíblia perto para que você possa conferir e ver que realmente está escrito assim. Então, no versículo 7 diz, construiu a sala do trono. Aí diz, isto é, a sala da justiça onde iria julgar. Então, a sala do trono era chamado também de a sala da justiça. A minha vida e a tua vida como cristão, ela também é chamado de sala da justiça. O cristão, ele não pode ser injusto com quem quer que seja. O cristão, ele não pode aí então fazer bem a uma pessoa e fazer mal a outra. Não. O cristão também, o nosso templo também é chamado de sala de justiça, porque Deus habita em mim e é daqui que se julga. Nessa sala do trono é onde haveriam julgamentos, também chamado a sala de justiça. Chegando também conosco meu querido amigo evangelista Cleiton Muniz. Boa noite, meu querido amigo, Deus abençoe a você e também a sua casa, o seu ministério. Então, repetindo, Cleitinho, você que entrou agora, primeiro livro de Reis, capítulo 7, a leitura agora, versículo 7 também. Construiu a sala do trono, isto é,
a sala da justiça onde iria julgar, e revestiu-a de cedro desde o chão até o teto. E o palácio para sua moradia, no outro pátio, tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha de Faraó, com quem tinha casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral, foram feitas de pedras de qualidade superior, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra nos lados interno e externo. Os alicerces foram lançados com pedras grandes, na qualidade superior, algumas medindo 4,5 metros e outras 3,60 metros. Já imaginaram? Hoje em dia nós temos guindastes, hoje em dia temos pontes rolantes, temos tantos meios de levantar um peso, né? Nós vemos que no cais do porto, né, onde aqueles guindastes levantam os containers e com muita facilidade, com toneladas, aqui nós vemos pedras de 4,5 metros, pedras de 3,5 metros, eram levantadas por homens ali, né? Eles tinham a forma de fazer isso. E há tantos anos atrás, há milhares de anos atrás, eles faziam essas construções com pedras de 4,5 metros, que não era nada leve, né? Era muito pesada. A técnica que eles já usavam já era muito, né, forte, a técnica que Deus dava para eles. Versículo 13 vai falar sobre os utensílios do templo. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxera Hurão, filho de uma viúva da tribo de Naphtali e de um cidadão de Tiro, artífice em bronze. Hurão era extremamente hábil e experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado. Preste atenção, às vezes a gente acha que pode fazer a obra de Deus de qualquer maneira, né? Mas aqui foi escolhido pessoas capacitadas para poder fazer essa obra, o melhor que fazia. Então, eu e você temos que nos aperfeiçoar também para apresentar a Deus o nosso melhor. Eu não posso fazer de qualquer maneira. A palavra diz que tudo quanto vier à minha mão para fazer, eu tenho que fazer bem feito. E não só a minha mão, mas também a tua mão. Tudo quanto vier para nós fazermos, temos que fazer bem feito. Versículo de número 14. Eu já li, vou ler então 15. Porque formou 2 colunas de cobre, a altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de bronze, 12 côvados, cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre, para pôr sobre a cabeça das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia para capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas, juntamente com 2 fileiras ao redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas era de obra de lírios do pórtico de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também defronte, em cima do bojo que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras ao redor estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, chamou o seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais um mar de fundição, de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, redonda ao redor, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia ao redor, quer dizer, o amarrava ao redor.
e por baixo da sua borda, ao redor, haviam botões que o cingiam. Por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. 2 ordens desses botões foram fundidas na sua fundição. E formava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar em cima estava sobre eles, e sobre as suas partes posteriores para a banda de dentro. Então eram 12 bois que ele havia construído, e os bois ficavam embaixo, 3 de cada lado, do norte, do sul, do leste, e ali colocou aquele mar de bronze, onde se encheria de água em cima desses 12 bois, para que aguentassem a estrutura. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, eu já li, e a grossura era de 1 palmo, e a sua borda como a obra da borda de um copo ou de flor de lírios. Ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre de comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e de 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinha cintas, e as cintas estavam sobre as molduras. E sobre as cintas que estavam sobre as molduras haviam leões, bois e querubins. E sobre as molduras, uma base por cima e debaixo dos leões e dos bois, junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal, e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros. Debaixo da pia estavam estes ombros fundidos da banda de cada uma das suas junturas. E a sua boca estava dentro da coroa, e era de 1 côvado por cima. E era a sua boca redonda, segundo a obra da base de côvado e meio. E também sobre a sua boca havia detalhes, e nas cintas eram quadradas não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base. E era a altura de cada roda de côvado, de 1 côvado e meio. E era a obra das rodas como a obra da roda de carro, 6 eixos e suas cambas, e seus cubos, e seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base, seus ombros saíam da base. E no alto da cada base havia uma altura redonda de meio côvado ao redor. Também sobre o alto de cada base haviam asas e cintas que saíam delas. E nas pranchas de suas asas e de suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, as junturas ao redor. Conforme esta, fez as 10 bases. Todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre em cada pia, cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita de cada e 5 à esquerda de cada. Porém o mar pôs ao lado direito da casa, para a banda do oriente da parte do sul. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs das 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos da capitéis que estavam em cima da coluna, juntamente com as 10 bases e 10 pias sobre as bases, como também um mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões e as pás e as bacias e todos esses utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre brunido. Na planície do Jordão, o rei
os fundiu na terra barrenta entre Sucote e Sartã. E deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se averiguando, pois, o peso de cobre. Também fez Salomão todos os utensílios que convinha à casa do Senhor, e o altar de ouro, e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição. E os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas e os espivitadores também de ouro, como também as taças e os apagadores, e as bacias e os perfumadores, e os braseiros de ouro finíssimo, e as coiceiras para a porta da casa interior, para o lugar santíssimo, e das portas da casa do templo também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata e o ouro e os utensílios, pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Então nós vemos que Salomão construiu todo o templo. Eu li rápido porque vocês não entenderiam, eu mesmo teria que estudar mais para ver todos os utensílios que foram criados. É claro que as pias eram para o sacerdote lavar as mãos antes de chegar até o Santo dos Santos, né? O sumo sacerdote, ele então era o único que entrava no lugar Santo dos Santos, onde havia um véu. Então as pias eram para os outros sacerdotes auxiliares lavarem a mão, a mesa da proposição, aonde era colocado os pães, a mesa que havia também ali os castiçais, que representava a luz de Cristo, né, a luz de Deus sobre a nossa vida. Todos esses utensílios foram então feitos e foram colocados ali, e todos esses utensílios foram feitos por alguém que era hábil nessa arte. Nós vamos entrar agora em alguns versículos também do capítulo 8, mas logo vou estar orando por vocês. Então façam seus pedidos de oração, porque daqui a pouquinho eu vou estar orando. Capítulo 8, primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos cabeça das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se juntaram na festa ao rei Salomão, no mês de Etamim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes alçaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se congregara a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que se não podia contar nem numerar pela multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca e cobriam a arca com seus varais por cima. Versículo 1 ao versículo 7 do capítulo 8. Então, Salomão convoca todo o povo. Ele não vai cometer o mesmo erro a qual havia cometido o seu pai Davi, quando ele manda então que botem num carro novo, carregado por bois, e ali Uzá, ele sofreu uma ruptura porque os bois tropeçaram e a arca então ameaçava cair, e ele segurou a arca para que não caísse. Então Deus ali abriu uma brecha em Uzá, porque ele não mandou que levitas levassem nos ombros, como era natural, como era a ordem de Deus para Moisés, que a arca se levasse com varais nos ombros, para que não se encostasse na arca do Senhor. Aqui Salomão não comete o mesmo erro de Davi. Ele manda que levitas, que sacerdotes venham levar, e eles vão sacrificando à medida também que a arca é levada para chegar no templo onde havia construído
o Santo dos Santos, aonde estavam os querubins, que com as suas asas tocando uma nas outras, ali então eles guardavam a santidade de Deus. Os querubins são aqueles que guardam a santidade de Deus para que não seja violada. Não que Deus não se defenda, mas eles são os guardiões da arca do concerto e estão ao lado de Deus também. Por isso que a Bíblia diz, o salmista, que o Senhor voa entre os querubins. Ele está entre os querubins, tá bom? Então nós lemos até o versículo de número 7. Eu vou continuar a leitura. E os varais sobressaíam tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário, diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficavam ali até o dia de hoje. Na arca nada havia senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Então na arca estavam ali as 2 tábuas, né, a qual foi colocada dentro da arca. Também havia, né, dentro da arca, havia aquele pote que Deus mandou separar para que se guardassem também o maná, né, o maná que estava a vara, que floresceu também, e esses eram um tecido que ficava dentro da arca, então guardado. Versículo 10. E sucedeu que, saindo o sacerdote do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podia ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Hoje em dia, dificilmente nós vemos uma situação como essa, da glória do Senhor encher a casa de Deus. Hoje em dia, eu sou pentecostal, e eu acredito em tudo quanto é do Pentecoste, mas eu vejo muitas meninices, eu vejo muitas coisas que acontecem que até confundem as pessoas que não são cristãs, que vão e veem e falam, peraí, isso aí está diferente, eu não entendo o que está acontecendo. Então hoje a nuvem de Deus não está mais enchendo, a glória do Senhor não tem enchido as igrejas. O que tem enchido são muitas vezes meninices, muitas vezes são shows pirotécnicos, né? Que nós fazemos ali, falamos língua estranha e envolvemos o povo com isso, mas a presença de Deus mesmo é pouco notada. Aqui nós vemos que os sacerdotes, eles não puderam permanecer de pé por causa da glória do Senhor que encheu aquele lugar. Vamos ler o versículo 12. Salomão disse então: o Senhor disse que habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua terra de habitação, da tua eterna habitação. Então virou o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi para que governasse sobre o meu povo de Israel. Também Davi meu pai propusera em seu coração o edificar a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto propuseste no teu coração o edificar a casa ao meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que descender de ti, edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor. E edifiquei uma casa no nome do Senhor, o Deus de Israel, e constituí ali lugares para a arca que está, o concerto do Senhor, que ele fez com nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Vamos ouvir agora a oração que Salomão vai fazer para Deus. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor,
em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e diz: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo da terra, que guardas o conserto e a beneficência a teus servos que andam de todo o teu coração diante de ti, que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, até o céu dos céus, te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Salomão reconhece, como Davi reconheceu, que por maior que seja o templo que construir qualquer homem, até mesmo a terra, todas as nações juntos não suportariam Deus, porque o tamanho de Deus é imenso, não daria para suportar. Então aqui ele pede para que se coloque aqui então o nome de Deus nessa casa, que o nome do Senhor então seja bendito nessa casa. E ele diz: volve-te, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos dia e noite estejam abertos sobre essa casa, sobre esse lugar da qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu, no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. Aí ele vai começar a dizer, a partir do versículo 31, ele vai começar a falar de quando houver um pecado assim, quando houver um pecado tal, ouve do lugar da tua habitação e atende a esta oração. Então nós vamos fechar aqui, capítulo 8, versículo 31, é onde nós paramos a leitura para recomeçarmos na segunda-feira às 19 horas. Não perca, porque nós estaremos trazendo todo o capítulo 8, dando tempo também o capítulo 9 do primeiro livro de Reis. Nós vamos agora então entrar naquele momento de oração. Nós vamos apresentar agora em oração a vida de cada um daqueles que tem nos pedido. Nosso querido Paulo Augusto está pedindo oração pela saúde dele, pela vida do irmão Fábio Tadeu, que o prefeito Crivella não pagou o salário de dezembro, nem o 13º. Então aqui é um pedido para que esses salários sejam colocados ali na conta daqueles que não receberam. Gisele pede também para que ore pela vida dela, pela a saúde mental, espiritual, física também dela e do tio Paulo. Também o evangelista Cleito aqui, oração por toda a família. E vamos então nesse momento estar levantando a nossa voz em oração. Vamos falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, eu te louvo, eu te exalto, eu te bendigo, Pai, ó Deus, por essa noite, por mais um ensino da tua palavra, por cada irmã, cada irmão que estão assistindo e aqueles que verão mais tarde, que verão amanhã, mas que tu venhas abençoar a cada um. Quero colocar a vida, meu Pai, da tua serva Thelma Fonseca Pereira, a saúde da Thelma, Pai, a vida espiritual da Thelma, eu coloco perante a ti. Abençoa ela, Pai Santo, abençoa, Pai querido, Senhor, te peço, toda a parentela, visita a sua mãe,
Visita, Pai Santo, Pai querido, ali o Edson, liberta e salva. Liberta a irmã, liberta, Pai, os irmãos, liberta os filhos e filhas, genro e nora, os netos, a mãe da Paula, cura, liberta, Pai, toda a parentela da tua serva eu coloco diante de ti. Toma também, Pai, a tua serva Janaína Maria Bragade, entra com teu poder, o teu agir, na vida da tua serva, Pai, opera o teu milagre, glorifica o teu nome, exalta e exulta, meu Pai querido, e dá vitória à tua serva, Pai. Toma a saúde da dona Dirce, trabalha na vida dela, opera o teu milagre, glorifica o teu nome, Pai. Eu te entrego, meu Pai amado, também a vida da Gisele Francisco, meu Pai. Toma a saúde da Gisele, toma a vida espiritual, toma a vida ministerial, toma em tuas mãos, meu Pai querido, Senhor e tio Paulo, toda a parentela da Gisele, eu coloco diante de ti. Abençoa também, meu Pai, tua serva Daniele Santos, abençoa sua filha, abençoa o seu casamento, abençoa, meu Pai querido, Senhor Laricinha, seu esposo, meu Pai, toma toda a parentela, a saúde da Daniele, o trabalho das mãos, entra com teu poder também, Pai, na vida do teu servo Paulo Augusto. Ele faz o pedido aqui, meu Pai amado, Senhor, pela saúde dele, meu Pai, também pelo Fábio, Pai amado, Senhor, que precisa do seu salário, Pai. Visita ali, meu Pai amado, a prefeitura, toma, Pai, todo o salário atrasado, entra com teu poder, o teu agir, meu Pai, para que nenhum servidor venha ficar, meu Pai amado, Senhor, sem ter, meu Pai, o que receber. Entra com teu poder, meu Pai, em toda a parentela do Paulo Augusto. Toma, entrego também a ti, nossa pastora, meu Pai querido, Jaqueline. Visita Jaqueline, meu Pai, toma a saúde dela também em tuas mãos, entra com teu poder, o teu agir na vida dela, abençoa, meu Pai, o Paulinho, o Wallace, Senhor, visita, meu Pai, a saúde, a casa da tua serva, meu Pai, o ministério, entrega em tuas mãos também, Senhor, meu Pai, a Célia Regina, a saúde da Célia, a casa dela, o ministério, Pai, opera o teu milagre na vida, meu Pai, da tua serva. Toma também o pastor Elson Rodrigues com toda a sua parentela, toma o Gelicé Azevedo, a sua família, a Sueli Mazuca do Éden, Pai, a sua família, a sua casa, a Sônia Maria de Rocha Miranda, visita o cantor Eliseu Gonzaga, toda a família Gonzaga, a Sônia, a Thalita, o esposo, visita o Marcelo, o André e o irmão Malafaia, a sua esposa, a sua neta, visita a Márcia da Ibirapuitã, visita, meu Pai, também a Durcília de São Gonçalo, cada pedido de oração que a tua serva tem feito, alcança cada nome e cada vida. Toma o presbítero Carlos, meu Pai, abençoa o teu ungido, guarda ele ao volante, meu Pai amado, daquele carro, livrando da violência, dos acidentes. Toma toda a parentela do Carlos, toma em tuas mãos a missionária Cristina, abençoa a saúde da tua serva, toma, Pai, os filhos, toma a neta, toda a parentela, o ministério da Cristina colocamos em tuas mãos, faça o teu mover. Visita a Lina de Anchieta, Pai, a sua parentela, a Helena Sanches de Nova Cidade, a Glória de Cabuís, a Rosemary de Cabuís, o Antônio Geraldo, a Vanita, Pai, faça o milagre na vida dela. Toma a tua serva Margarida, meu Pai, a saúde da tua ungida, o seu esposo, Rogério, a esposa, o Tiago. Vai visitando essa família, tocando, repreendendo todo o mal. Toma a tua serva Edna Maria, Pai. Abençoa a tua ungida, Pai, liberta Edilane, liberta o Viana, liberta, Pai amada, a Jade, a Lívia, o Felipe, o filho do Viana, restaura essa família, toma a outra escola Lipe, Pai, faça um grande mover, Senhor, na família da tua serva, visita a Kelly, meu Pai amado, liberta o Niltinho, toca, aperta, faça o teu mover na vida do Niltinho, visita, Pai, o Juan, o Pedrinho, Dona Cleusa, a Jaqueline, o Alain, entregamos, Pai, essa família em tuas mãos. Toma, Deus amado, a minha cunhada Nina, visita ela ali no quilômetro 32. Meu Pai, toma o Juscelino, liberta e salva. Toma em tuas mãos, meu Pai, a Raquel, a Renata, toda a parentela da tua serva.
Visita a Jussara, a sua família. Visita o irmão Arlindo, a Rosângela, Pai, aquela obra, a vida do Gilson, converta o coração dele a Ti. Toma Eunice, Pai, toda a sua parentela. A saúde da Liliane, o seu esposo, os seus filhos, pastor Jorge de Sabarreto, sua esposa, sua filha, seus netos, pastor Ângelo, Pai, trabalha. Toma a missionária Tânia Cristina, meu Pai, toda a sua parentela. Toma o Cláudio, Pai, a Monique, o Ian Lucas, meu Pai. Toma Joãozinho, toda a parentela dos teus filhos, o irmão Antônio da Rádio Continental, a sua família, a sua casa, Daniele Ribeiro, o evangelista Luiz Mota, meu Pai, a Mara de São Mateus, a Angélica, Pai, visita o teu povo, a Odete Justo, toda a sua parentela, a Lindinha, toda a sua família, Pai. Toma a Genilda, Senhor, abençoa a tua ungida, guarda ela, meu Pai, toda a sua parentela, a Rosane Oliveira, visita, meu Pai, a irmã Adélio Gilvan, a Silvandira, a sua parentela, a Eunice Enoque, liberta o esposo, toma a filha, toma o Waltenberg, Pai, com toda a sua parentela, visita o Isaac, também abençoa ele, Pai, a Ana Paula, a Fernando, Samuel, Mateus, a Gabi, visita também a Cátia com libertação, abençoa, Pai amado, Isaac, o seu trabalho, o seu ministério. Toma o pastor Messias, a Vaninha, o pastor Pacífico, a Márcia, vai tocando no teu povo, a Ângela de Olaria, segura cada um dos teus servos, eu coloco em tuas mãos, meu Pai. Visita os nossos vizinhos, salva, liberta, transforma, muda a história. Eu coloco em tuas mãos, Senhor meu Pai, a cada um que nos tem pedido oração. Vai visitando, meu Pai querido Senhor, a minha casa. Toma em tuas mãos, meu Pai, as minhas enteadas. Trabalha na vida e na saúde de Larissa, dá direção a ela. Toma Loreno, Hugo, Theo, Abelo, Gael, meu filho Ângelo, minha filha Jennifer, meus netos, o Ministério Árvore da Vida, os ministérios, meu Pai, ó Deus amado, daqueles que te servem na face da terra. Toma em tuas mãos, meu Pai, a cada um que nos tem pedido oração. Vai operando o teu milagre, é o que eu oro, Pai, e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, chegamos a mais um final de uma live. Na segunda-feira estaremos retomando então a leitura e o estudo da Palavra de Deus. Entrem aí, você que perdeu algum ensino, entre no meu canal do YouTube, se inscreva, dê o seu joinha ali e você vai então estar tendo acesso a todo o conteúdo do meu canal, os vídeos da igreja, cultos, consagração, pregação do pastor Alberto, esses ensinos desde o livro do Gênesis até o primeiro livro do Reis que nós estamos hoje. Você entrando no meu canal, ali você vai estar tendo acesso a tudo isso. Vamos à bênção apostólica. Estaremos então concluindo essa live. Um grande beijo, Janaína. Deus abençoe Paulinho Ferreira. Deus abençoe também a ti e a toda a sua casa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda e que toda a igreja diga amém. E a vitória nossa pelo sangue de Jesus, operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Então prometam-me uma coisa, vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.